Olá pessoal, fazendo então esse vídeo para explicar esse EP 4.2, situação do aluno. Com classe abstrata mais herança. A escola precisa calcular a situação dos alunos, cria uma classe aluno base e uma classe aluno regular, que é um aluno que herda dela. A classe base deve conter um método abstrato para calcular a média e outro para exibir o status, aprovado, reprovado, recuperação. Entrada, a primeira linha é o nome e a segunda linha tem 3 notas. E a saída você mostra a média, aprovado, recuperação, reprovado. Tá? No enunciado está faltando informação, né? Está faltando informação do intervalo. Bom, a gente descobre isso enquanto estiver fazendo. Vamos ver os casos de teste. Você tem muitos casos de teste? Só tem 3 casos de teste. Eu acho que é fácil descobrir a faixa. Vamos lá então, tentar fazer essa questão. Aí editar, eu já apaguei a questão aqui que eu tinha feito antes. Então, criar a classe aluno. Class aluno. E ela herda, é uma classe abstrata que está pedindo a questão. Então, você tem que escrever from abc, import abc maiúsculo e abstract method. E tem também a classe aluno regular, que herda de aluno. Então, as entradas é nome igual a input. E também input. Depois eu descubro se está certo ou errado aqui. E 3 notas aqui na mesma linha. Então, notas. Como é que eu leio essas notas? Notas é uma lista. Então, a lista eu posso criar dessa forma. São notas reais, então float n for n in input ponto split, tá? Então aqui, ó, esse input ponto split vai criar um vetor de elementos que são textos. Então, o primeiro texto é 8.5, o segundo texto é 7, o terceiro texto é 9.2. E aí, para cada nota nesse vetor, eu vou transformar ele para float. Tá? Então, criei, eu posso verificar. Então, dá um print aqui, nome, e dá um print notas para ver se ele fez certo. Salvar e avaliar. Então, tá faltando coisa, falta definir. Então, o construtor aqui, def, init, são 2 tracinhos, self, nome e notas. Né? Então, você vai colocar self.nome igual a nome, ou self.notas
igual a nome notas. Aí no construtor de aluno regular, def init, mesma coisa, self, nome notas, e eu chamo o construtor da classe mãe, super.init, nome notas. Então, acho que agora ele não vai reclamar de que não está implementado. Ah, tem que implementar o método abstrato, mas por enquanto eu não chamei nenhum método, não deve dar erro de sintaxe. Deu erro de sintaxe. Faltou 2 pontos aqui. Salvar e avaliar. Mais um erro de sintaxe. Então, import abc, abstract. Faltou o T aqui. Será que a IA sugere? Sugere. O nome correto denominado é esse. Então, é só colocar esse. Salvar e avaliar. Então, eu leio o nome João e mostro a lista de notas. Então, ele está lendo corretamente, agora tem que fazer o que pede ao enunciado. Uma classe principal, A classe base deve conter um método abstrato para calcular média. Então, coloca aqui. Abstract method def calcular média, e aí é um self. Vamos ver se precisa colocar self aqui e colocar só 3 pontinhos. Aí eu tenho que, na classe filha, eu tenho que implementar esse método. Então, aqui eu tenho que colocar self e implementar o método. Então, tem que ter uma média. Onde a gente vai calcular a média? A gente pode só retornar. Então, return a média, que é o que? É a soma de self.notas dividido por len, quantas notas são. Self.notas. Então, só isso. Então, bem simples. Agora eu vou criar um objeto aluno da classe aluno regular, passando como argumento nome e notas. E mando imprimir print. Eu tenho que imprimir a média e se está aprovado ou reprovado. Então, calcular. E outro para exibir status. Então, tem que criar um outro método abstrato aqui. Vou fazer diferente aqui, só com pass. Situação. E aqui eu tenho que implementar embaixo o método situação self. Então, eu vou ter que... vamos fazer de 2 formas. Então, situação aqui, ele está pedindo calcular a média. Então, eu já sei como calcular a média. É só dar um F a ponto calcular média com 2 casas decimais, 2 pontos, ponto 2F. E aí
eu posso também aqui criar a situação. Só que eu preciso definir a média, né? Eu vou ter que calcular de novo aqui, média igual a self.calcular média. Não é a melhor forma, mas é uma forma. Calcular média. Aí, if m menor do que 5, você dá um return reprovado. Não, acho que é melhor assim. If, vamos ver se é maior. Então, maior do que 8 é aprovado, né? If m maior do que 8 é aprovado. If m maior do que 6 é recuperação. E else é reprovado. Então, recuperação e reprovado. E aqui eu chamo, só dar um print sem formatar a ponto situação. Assim, tá? Salvar e avaliar. 100 de 100, passou. Tá? A única coisa que está redundante aqui, está chamando calcular a média 2 vezes. Eu poderia criar aqui um self média igual a nada. Então, calcular a média, ele coloca self.média igual a isso. E aqui eu vou ter que chamar o método. Vou também calcular e retornar, só para mudar aqui. Dar um return self.média. Para não ter que mudar aqui a parte principal. Salvar e avaliar. Também funcionou, tá? Então é isso. Até o próximo EP. Tchau, tchau.